Irmãos, podem se assentar, que a gente vai fazer a escola bíblica. Isso. Queridos, nós vamos dar continuidade hoje a esse estudo, né, do legado da fé na pessoa dos patriarcas. Amém? O legado da fé na pessoa dos patriarcas. Esse é a continuação do nosso... São 13 aulas, então a cada domingo a gente tem. Hoje é a 4ª aula, tá? É a lição 4 no livrinho de vocês. Só que praticamente o livrinho, vocês podem acompanhar pelo livrinho ou não, vai estar praticamente tudo aqui na projeção. É livrinho talvez mais para estudar em casa, mas é bom trazer para alguma referência. Só me preparar aqui, testar como é que estão aqui as... Não sei se está... o ponteiro está aqui. Amém, queridos. O título da lição, queridos, é A Confirmação de uma Promessa. Então, vocês observam que o que está aqui em negrito é a palavra confirmação. Ou seja, Deus já tinha falado antes, ele vai reiterar, ele vai confirmar, tá? A promessa feita a Abraão. Vocês veem no título da mensagem, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Título, homens dos quais o mundo não era digno. É uma expressão que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Né? Quem já leu a Bíblia, vai lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, vai estar escrito essa expressão, homens dos quais o mundo não era digno. Quais homens? Esses 3? Não. Todos os chamados heróis da fé, o decálogo da fé, da antiga aliança. Antes da aliança, aliás, né? Que aqui ainda não tinha lei. No tempo de Noé não tinha lei, nada de lei. Em Abraão não tinha lei, a lei vem com Moisés. Mas a fé, ela permeou o tempo todo. A fé e a graça, mesmo a lei ali operante, era o que prevalecia, tá? Então ele pega um trecho lá de Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno, e ele vai dizer o legado de Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas. Bom? Então essa é... Vamos passar. Ai, meu Deus. Isso. Texto áureo. Texto áureo, aquele texto de ouro. Né? Áureo vem de ouro. Olha o que diz. Está em Gênesis 17, 7. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, entre a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Olha, o mais importante disso aqui, queridos, se a gente olhar, é isso aqui, ó. Para te ser a ti por Deus. Tem alguém cuidando de nós. Deus se disponibiliza. Não. Eu quero cuidar de vocês. Esse é o concerto. Paulo vai citar lá na frente nas suas cartas, né? Para as pessoas não se contaminarem. E aí sim, eu serei seu Deus e vocês serão os meus filhos. Então guarda, isso é palavra de Deus. Queridos, isso é muito importante. Verdade prática. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Não é? Eu diria até que ele não só é fiel, não é? Como ele soberano. Não há dificuldade, né? Não há dificuldade. Está aqui no próprio Gênesis, como também Isaías. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? O senhor ainda coloca a expressão demasiadamente para dar uma ênfase. Porque só em ser difícil já é complicado.
ele põe demasiadamente. Difícil é fácil para o senhor, então vamos colocar um demasiadamente difícil. Não, não tem, não existe isso para Deus. Bem? Então ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Verdade prática. A leitura bíblica, podemos ler na tela, está em Gênesis 17, de 1 a 9. Podemos ler no texto, podemos ler na Bíblia, como você quiser. A versão está aqui, que eu já falei para vocês, provavelmente é a revista E Corrigida, Almeida Revista Corrigida. Mas se você tem outra versão, não há problema. Pois não, microfone. Aqui, para os irmãos que estão chegando, aqui o irmão Danilo e Sara, nossa EBD, ela tem essa possibilidade de dinamismo. Não é o pastor falando ou o professor falando exclusivamente. A pessoa quer perguntar algo, se a gente souber, a gente responde, se a gente não souber, fica para depois. Quer fazer uma contribuição, né? Ainda tem aquilo, irmão. Pode pedir microfone e falar ali 30 segundos, tal, 1 minuto. Amém? Não há problema, não. Não, é até uma dúvida, rapidinho. É que o senhor falou que Deus é fiel a ele, lógico. Então, é errado a gente falar, por exemplo, tem louvores que falam Deus é fiel a mim. É fiel à palavra dele. Isso, justamente, todo louvor, quase todo louvor, eu já tenho um livro só sobre isso, existe um livro. É claro que esses livros eles vão sendo ultrapassados à medida que novos louvores vão sendo criados. Mas é um livro que faz crítica sobre as letras de alguns louvores, tá? Então a gente sabe que o louvor foi feito nas melhores das intenções, muitas vezes nas aflições, nas lutas, não é isso? E eu lembro de um irmão uma vez lá no trabalho, ele estava na hora do almoço estudando exatamente isso. A gente trabalhava, eu não trabalhava direto com ele, mas ele sabia que eu era crente, ele também, e ele ia mostrando ali esse livro, esse louvor aqui, tem essa frase, né? Que Deus é fiel à palavra dele, né? O compromisso de Deus é com a palavra dele. Esse Deus é fiel a mim foi uma forma, talvez, da pessoa dizer que dos benefícios que ela tem procede da fidelidade de Deus. Talvez isso, né? Mas não seja a melhor colocação, tá? Mas não é um hino que você vai jogar, rasgar fora, não. Esses são outros. Aí é o tal da cultura gospel, que eu gosto de falar que é até com X, né? O gospel é com S, do inglês, mas tem uns gospel aí com X que eu particularmente, Reginaldo, não gosto. Quase nenhuma rádio, infelizmente, das rádios FM evangélicas, o que se chama de louvor ali é meio complicado para mim. Tá, Claudinha, mas boa sua pergunta, tá? Então existem esses louvores, tal, mas é um louvor muito bonito, né? Vamos continuar? Os irmãos entenderam a dúvida dela, né? A rigor, Deus, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Rapidinho, porque não tem nada, acho que não tem muito a ver com a lição, mas é só isso. Então, eu posso, é tipo assim, para congregação não é nem bom botar, mas para cantar em casa, certo? É melhor. Ou qualquer dúvida, conversa com alguém que está assim, conversa com um diácono, um pastor, tal. Que é aquilo que a gente sabe, né? Aquilo que a gente... Porque, pastor, pelo que eu entendo, o louvor é para glorificar o Senhor. O louvor é para glorificar o Senhor. Né? Não ser humano. Eu já aprendi isso. Louvor é para glorificar a Deus. Claro que ele pode conter parte de apelo, não é? Você vai ver louvores, que o tempo está passando, não é? É um louvor antigo, volta, filho meu, para os braços meus. Não é? É um louvor que tem uma mensagem ali embutida. Mas qual é o centro? Jesus, volta, filho meu. Então, Deus é o centro. Ele está te apelando para você voltar. Mas existem uns louvores que é só negócio de guerra, que você vai ganhar, que tudo, que é seu, que pode ir, pisa a cabeça da serpente, vai embora. É igual uns títulos de igreja. A gente vê cada título de igreja evangélica da serpente de Moisés. Porque Moisés lança o cabo, pega de volta. Gente, não vou dizer que não é de Deus, mas eu acho que poderia sugerir um título melhor, né? Tá, queridos? Então, vamos lá? Senão a gente vai sair do tema. O tema é a confirmação
de uma promessa. Ou seja, Deus não esqueceu. Né? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão ainda é o nome dele, tá vendo? E disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Lembra que nós já pregamos isso aqui? Com quantos anos Deus chamou esse cidadão? 75. Quantos anos já se passaram? 24. 24. Aí Deus dá uma chamadinha nele, ó. Você não está andando muito na minha presença não, hein? Se enquadra direitinho e ser perfeito. 24 anos depois, e com Abraão, hein? Aqui é de onde vem a expressão, quem sabe, Deus Todo-Poderoso. Menos o pastor Cleiton. El Shaddai. Você já ouviu falar no El Shaddai? Deus El Shaddai. É isso aqui, ó. Deus Todo-Poderoso. Primeira vez que aparece. El Shaddai, tá? Curiosidade bíblica. Não tem nada a ver com a curiosidade bíblica. Você... Onde é que tiraram esse tal de El Shaddai? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai. Amém, queridos? Vamos lá, passar para a gente... E porei o meu concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão agora, porque Deus já disse que mudou o nome dele, não é isso? Não te chamarás mais Abrão, mas Abrão. Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e tua semente depois de ti, nas suas gerações. Ou seja, tem uma responsabilidade humana. Entendeu? Só que, prestem atenção, a promessa de Deus, lá atrás, como foi dito, ela foi incondicional. Se ele falha, Deus levanta outro. Se ele disse algo incondicional, ele vai fazer. Ele não precisa de mim. Ah, meu Deus, Reginaldo falhou. E agora, o que é que eu faço? Ele é Deus, querido. Você lembra quando Moisés, dentre tantas vezes na caminhada do deserto, disse, Senhor, isso é um fardo pesado demais para mim. Eu não quero mais continuar comandando esse povo. Estou falando com a minha linguagem. Lembram disso? Ele queria entregar o cargo. Já pensou, um senhor começou o seu ministério com 80 anos. Né? Porque Moisés até os 80, são 3 fases na vida de Moisés. Né? Do 0 aos 40, dos 40 aos 80 e dos 80 aos 120. Isso até, depois estudem, porque tem ensinamentos aí. 3, por que 3? O que é que foi de 0 a 40? O que foi de 40 a 80? O que é que foi de 80 a 120? O Moisés mais bíblico é do 80 ao 120. Dentre várias vezes ele veio fazer essa reclamação, que o povo... Aí o Senhor disse assim, ô Moisés, se eu quiser, eu elimino todo mundo e faço de você descendência. Eu faço de você uma descendência e vou botar o pessoal lá. Porque essa promessa foi sob juramento. Jurou por quem? Por ele mesmo. Não tem ninguém maior do que ele jurou por ele mesmo. Está em Hebreus. Entendeu, querido? É para a gente pensar o seguinte, a promessa de Deus, a pessoa, quando eu falo incondicional, não é incondicional, como a Claudinha falou do fiel a mim. É para o crente. Quem vai entrar é quem crê. Deus vai cumprir a parte dele. Quer sair do concerto? Sai. Palavra-chave, promessa. Tá? Introdução. Vamos lá, introdução. Deus, né? A introdução é bem simples, como o nome já diz, é uma mera introdução. Prometeu que Abrão seria pai da multidão de nações. Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Né? Glória a Deus. Aí Deus muda o nome de Abrão e de Sarai.
que o nome da esposa do Danilo é Sara, né? Sara. O novo nome é o novo nome de Abrão, tá? Aí aqui na apostila diz algo bem interessante, que nos tempos do Antigo Testamento, e em especial nessa época, era comum, né, que os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam nomes bonitos, como no dia de hoje, né? Ou era da moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento, ou até mesmo as características físicas do bebê, como no caso de Esaú. Amém? Então, o que é que você vê? Você vê que o que ele está querendo explicar apenas que o nome não era qual nome a gente vai colocar? Eu acho, como no dia de hoje é tão bonito, existia muita vinculação com promessas, né? Os nomes de vários irmãos profetas, né? Tem aquelas terminações El, Daniel, Ezequiel, né? Esse El fala de Deus, tá? Esse El fala de Deus, bem? Então tinha isso, Esaú, peludo e ruivo, que também se chamava Edom. Também se chamava Edom, tá? Dona Ana, que alegria a senhora ter. Dona Ana e a irmã Andréia. Dona Ana passou por uma cirurgia, está em recuperação. Bem, queridos. Então, olha só, Abrão significa pai exaltado. Nós estamos seguindo a apostila, tá, irmãos? O objetivo não é aula, negócio profundo, é para todo mundo entender. Mais simples. Deus lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de uma multidão. Os significados são esses, né? Ele era um pai exaltado. Quando pai exaltado, é que você mostra, o foco está na própria pessoa. Quando você é pai de uma multidão, a bênção multiplicada está chegando até hoje. Hoje, se Deus permitir amanhã, né? Todos que são da fé são filhos de Abraão. Está lá em Romanos 4. Você vai ler Romanos 4, Paulo vai dar uma aula sobre isso, né? Aqui no hebraico, né? É da direita para a esquerda. O Danilo é professor de hebraico? Não. Sabe um pouquinho de hebraico? Não? Eu pensei que você estava... Porque aí eu pedi tua ajuda aqui. Mas olha só. Então aqui, ó, Abrão virou Abraão. Queridos, o que mudou? Ó, lê da direita para a esquerda, hein? Aqui é Abrão. Olha a letrinha que entrou, essa aqui, ó. O nome dessa letrinha é Re. Como se fosse um H, com acento circunflexo, tá? Re. Entrou a letrinha Re. Entrou o Re, virou Abraão. Olha só, essa primeira é igual a essa? É. A segunda é igual? A terceira é igual? A última é igual à última? O que é que entrou? Uma nova aqui. Re. Tá? Aliás, essa letrinha é que está no nome impronunciável de Deus, que a gente chama de Yahvé. É como se fosse YHWH. Como é que pronuncia isso? YHWH. As pessoas colocam com vogais para virar Jeová, Yahvé, certo? Entrou essa letrinha aqui no nome dele, ó, e agora ele virou pai de uma multidão, porque Abraão significa isso. Aí, ó, olha que interessante. Deus muda também o nome de Sara. Aí Sara significava minha princesa. Para Abraão, né? Para Abraão era a princesa dele. Ou minha senhora, aí já é complicado, né? Minha senhora, né, Danilo? Sim, senhora, a última palavra é do homem. Sim, senhora. Né? Lá em casa, a última palavra é minha. Sim, senhora. A última palavra é minha. Sim, senhora. Então, queridos, ó, Sarai. Olha como era o nome de Sarai. É igual à primeira? É igual à primeira. A segunda é igual? A segunda é igual. O que é que Deus faz? Tira essa letrinha que se chama Yod. E coloca que letra? O Re. A mesma de Abraão. Estão percebendo?
A mesma letra que Deus colocou em Abrão, Deus coloca em Sara, em Sarai. Vocês vão convergir no mesmo intento, no mesmo propósito, vocês vão ser mãe de nações. Então aquilo que era exclusivo, minha princesa, agora não, ela virou mãe de nações. E você pai de uma multidão. A letra é a mesma, o Rê, que está no nome Jeová. Impronunciável, que equivale ao nosso H, YHWH, que é quando Deus diz, qual o seu nome? Quando eu chegar lá no Egito, aí o que é que Deus responde para Moisés? Eu sou o que sou, né? E o mais correto, mas tanto faz, é eu serei o que serei. Mas isso é outra discussão, tá? Eu serei o que serei. Significa dizer que em qualquer tempo Deus já está lá. Ele é agora, e é amanhã, e é depois de amanhã, e é depois de 1 trilhão de anos. Eu serei o que serei. Então, queridos, nós não vamos... Eu já vi estudo, já tinha um estudo numa igreja só sobre isso aqui. Só sobre isso. A mudancinha do nome, Abraão, Sara. Entendeu? 1h30 de aula. Então não é o caso aqui, tá? A gente está só falando da letrinha Rê, como Deus faz. Deus pega os diferentes, tal, coloca uma partícula dele ali, ó, plum, plum. Agora vocês são um só. O mesmo intento, né? Vamos embora? Vamos embora, né? O pai da fé riu diante da promessa, né? A gente sabe aqui, né, queridos? Aqui é só um desenho, né? Uma imagem. Ninguém sabe como é que era o cidadão, né? Ninguém sabe se ele riu assim, né? Porque a Bíblia diz que ele riu no coração. Tá? Então alguém pode dizer, eu vi o Abraão na foto. Não, ninguém sabe. Não. Isso aqui é uma imagem, tá, querido? Só para facilitar. É um processo didático, né? É uma questão didática, tá bom? Ao ouvir novamente a promessa, por que a promessa novamente? Porque o título da aula é confirmação. A aula de hoje ela não é uma aula assim do tipo conclusiva, assim aconteceu. É algo que vai mostrar que Deus, ele depois de 24 anos, ele fala para Abrão se enquadrar, que está um pouquinho fora de eixo, anda na minha presença ser perfeito, é sinal que ele não estava andando 100% na presença de Deus, nem estava sendo 100% perfeito. Óbvio que não dá, mas Deus não abre mão de exigir, e a gente de se humilhar diante dele e pedir, Deus me ajuda. Deus me ajuda. Né? Ele reforça a promessa. Aí, está lá em Gênesis 17. Quem pode ler? Vamos lá, passa o microfone para alguém aí. Ou, Claudinha lê. Se quiser ver direto na Bíblia, Gênesis 17, também pode ler. Gênesis 17. Melhor da Bíblia toda, porque aqui já começa com 3 pontinhos, significa que tem coisas para trás. Então, se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Que é que nós já estudamos aqui em outras ocasiões, a humanidade de todo homem bíblico. A gente acaba com esse negócio do super Paulão. Por isso que tem gente admirando Paulo. São Paulo. Super Elias. Não tem super Elias, super Moisés. Tem Deus e tem o resto da humanidade. Tem quem se aproxima dele ou não. Esse negócio de engrandecer homem é perigoso. Engrandecer homem é perigoso. Eles são homens que deixaram exemplos. Você pode admirá-los como exemplo, mas não venerá-los. Verdadeira veneração. Terá um dia hoje consagrado especificamente a Abraão. Não existe isso, tá? Isso é idolatria, o nome disso. Então, todos eles, a Bíblia mostra exaustivamente como eles são homens e falhos. Tá? Então, o nosso irmão Abrão, ele riu, queridos. Né? Ele riu. Tá? Não obstante tudo isso, Deus está confirmando a promessa, porque nós não vamos abrir tudo aqui. Ele chegou a sugerir, a falar para Deus, Ismael, né?
Diz, Ismael está aí para isso mesmo. Entendeu? Não, Ismael, estou falando de Ismael não, querido. É você e Sara. Vocês dois. Tá? Sinopse 1, ou seja, o que é uma sinopse? Né? Um resuminho da primeira parte da aula. Deus muda o nome de Abrão e Sarai de acordo com as promessas que ele havia feito. Então tinha um propósito. A gente viu que a mudança de nome saiu daquela parte de pai elevado, pai exaltado, algo que apontava para ele mesmo, para pai de uma multidão. E Sarai, como minha princesa, para mãe de nações, povos, né? Apontando a extensão de Deus, da promessa que chega até nós. Deus já falando que alcançaria gentios, quando na verdade não existia ainda nem esse palavreado de gentil, porque não tinha Israel como um único povo para chamar de gentios, ou seja, as gentes do mundo que não fosse Israel. Tá? Mas a promessa de Deus, ela quer alcançar toda a terra, todos os habitantes da terra. Bom, queridos? Então, nós fechamos aqui a primeira, vamos dizer assim, sinopse, né? A primeira sinopse, tá? Vamos para a parte 2, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. O chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o pacto com Abraão logo após fazer a mudança do seu nome. Né? Isso aqui está na apostilha. Né? Ele faz essa mudança, foi especial. Tá? Em Gênesis 17, 5 a 8, eu vou ler aqui para os irmãos, tem a promessa. E ele diz que todo macho vai ser circuncidado. Interessante que muitos pensam que a circuncisão começou na lei, mas já tinha circuncisão naquela época, e não era só. Os povos daquela região, do Oriente, já faziam esse processo da circuncisão. Só que com outras finalidades, né? Como os árabes, por exemplo. Os árabes fazem quando o menino entra para a fase de um rapaz, vamos dizer assim. Né? Aqui não. Aqui ele estabeleceu, né, o 8º dia. Bom, ele vai confirmando. Qual foi o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito era trazer salvação a toda a raça humana. Você vê aqui um mapa meio que mapa mundi, né, onde tem uma população em que todos, de alguma forma, são alcançados, ou pelo menos a luz é apresentada para esses povos. Tá? Então, o propósito era trazer salvação a toda a raça humana. Deus havia prometido abençoar todas as famílias da terra por meio de Abraão. Esse 2 aqui, se eu não me engano, eu marquei algumas coisas, tá? Que eu vou pedir para algum irmão ou irmã ler. Isaías 49, 6. Isso, Isaías com calma, não tem pressa, tá? Isaías 49, 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Amém? O que é que o profeta Isaías está dizendo? Pouco está apontando para Jesus. Isso é um versículo messiânico. Ele está dizendo, pouco é que você se torne o verbo, né? Se faça carne, exclusivamente pela descendência, para defender, para perdoar pecados da descendência biológica de Abraão, Isaac, Jacó. Eu te dei também para a luz dos gentios. O que eram os gentios? Todas as gentes do mundo que não a nação de Israel. Era até uma forma meio pejorativa. Isso é gente do mundo. Brasileiro?
Gente do mundo. Americano? Gente do mundo. Quem é povo? Povo é Israel. Aí Deus diz, ó, pouco é que eu te dê só para isso. Você vai além. Tá? Então essas promessas na antiga aliança, que já está lá desde Abraão, porque ele seria pai de nações, de multidão, era para alcançar todos os países, todas as nações. Tá? Então esse trecho em Isaías, que é chamado o profeta messiânico, lembra que nós já falamos sobre isso? Por que Isaías é chamado profeta messiânico? Porque é o profeta mais citado no Novo Testamento. Nenhum profeta do Antigo Testamento é mais citado do que Isaías. Né? Bom, então, querido, isso é interessantíssimo, essa passagem. Tá? O conserto e as promessas, que é o item 3. O pacto de Deus com Abraão viria com várias promessas. Deus seria, ele cita 3 promessas aqui. Deus seria escudo e galardão de Abraão, ou seja, escudo fala de proteção, galardão fala do prêmio. Então Deus seria os dois, tá? Atuando como protetor dele e como o grande prêmio dele, ao final da vida, encontrar-se com seu Deus. Ele teria muitos descendentes, nós já entendemos que todos os que são crentes, né, como o crente Abraão, são filhos de Deus, e a terra de Canaã por herança. Nós temos uma terra prometida por Deus. A nova Jerusalém desce do céu, ataviada como uma noiva, né? Isso trazendo para a igreja. Ali, naquela época, era a terra de Canaã. Então, isso tudo está lá no capítulo 15. Se nós formos no capítulo 15 de Gênesis, vai dizer o seguinte: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então está na Bíblia, 15:1, uma promessa do Senhor, dizendo para ele: eu sou o teu escudo. O nosso pacto aqui, eu sou o teu escudo. Mas eu também sou o teu galardão. Né? Bem semelhante aqui à igreja, né? A igreja que está espalhada na face da terra, Deus é nosso escudo, é nosso amparo, é nossa fortaleza. Não é? Socorro bem presente na tribulação é Deus. Não é? Mas a promessa também que um dia estaremos com o Senhor face a face. Ele é o galardão nosso, ele é o prêmio nosso. Então, quando você traz para a igreja, você vê essa promessa se cumprindo no pacto em Jesus Cristo, no novo pacto, na nova aliança, no novo concerto. Tá? Muitos descendentes, né? Falando da multiplicação. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ainda sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será teu herdeiro. Levou-o para fora e disse: olha agora para o céu, conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Quer dizer, a justiça foi pela fé. Foi pela fé. Algo que o apóstolo Paulo vai falar tremendamente no livro de Romanos. Né? Israel falhou? Não, falhou porque eles estão buscando justiça pela lei, por obras. E os gentios alcançaram, mas alcançaram pela fé, conforme estava prometido. Né? Pela fé. Porque ele vai dizer em toda a Bíblia, é líquido e certo, que por obras ninguém será justificado diante de Deus. Então essas promessas, amados, elas remetem também para nós, como igreja. Está aqui a promessa no capítulo, quem quiser vir com mais calma, o capítulo 15 fala muito dessas promessas. Tá? A sinopse 2, vamos dizer assim, um fechamento dessa segunda parte.
toda aula de EBD do livrinho, os irmãos vão ver que elas são divididas em 3 partes. Aí tem a sinopse 1, sinopse 2, sinopse 3 e a conclusão geral e termina. Tá? E ela é, a meu ver, bem acessível. Não é uma coisa difícil. Até porque você tem um livrinho, você pode ler em casa, pegar a Bíblia para tirar dúvida e pode perguntar. Deus confirma o seu concerto com Abraão. O pacto perpétuo da circuncisão, nós falamos, né? Deus incluiu o pacto da circuncisão. Ele era um sinal visível da aliança entre Deus e a descendência de Abraão, tá? Isso foi um pacto estabelecido no Gênesis 17. Quem pode ler o 17, 10 e 11? 10, 11 e 12. Leu 10, 11 e 12. Qualquer um pega o microfone, 10, 11 e 12. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Amém? Até aqui. Então foi estabelecido ali um pacto na carne inicialmente, que Paulo vai lá na frente explicar que a verdadeira circuncisão é do coração. Era algo, por quê? Porque o Antigo Testamento, ele trabalha como sombra. Sombra. A sombra, ela é a realidade ou ela reflete uma imagem distorcida da realidade? Ela reflete uma imagem, né? Você pega uma projeção, o sol bate num prédio, tem aquela sombra, a realidade é o prédio. A sombra. Tá? Então, eu estou inventando isso? Não. Se você ler Hebreus, você vai ver que isso está dito exaustivamente. Né? Hebreus. Por que a carta aos Hebreus fala tanto nisso? Porque o nome já está dizendo, os crentes destinatários da carta eram crentes oriundos do judaísmo, hebreus, o povo hebreu. Tá? Então o povo hebreu, diferentemente do gentil, conhecia toda a legislação. Sacrifício, tá tudo, ele conhecia tudo. Então, para o leitor hebreu, era com facilidade. Moisés, que Arão, aspergiu sangue, tudo aquilo eles sabiam de coisa salteada. Então era fácil para os hebreus entenderem aquilo. Claro que nós não vamos pular essa carta, porque crente é crente, tanto faz ser hebreu ou não. Aquela é específica, mais específica para o hebreu, tem muito hebraísmo ali, tem muita citação do Antigo Testamento ali. Por quê? Porque exatamente ele está focando nos hebreus que estavam passando por grande tribulação e luta. E alguns estavam meio que vacilantes, tentando voltar para a lei. E aí, nós não sabemos quem escreveu, né? Se eu falei Paulo, perdão. Nós não sabemos quem escreveu. Tá? Eu defendo que seja Apolo. Mas é defesa junto com os demais outros, que tantos. Tá? Mas muitos defendem que é Paulo. Não vem ao caso. O importante é que o Espírito Santo inspirou o escritor. Tá bom, queridos? Então, uma coisa importante, eu sempre aproveito, não está aqui no livrinho, o irmão falou, não está no livro. Eu sempre aproveito para passar informaçõezinhas adicionais, né, que a gente chama de cultura bíblica. Cultura bíblica. Tá? Os irmãos lembram quando Jesus é apresentado no templo? Lucas 2, vamos lá.
Lucas 2. Só que Jesus cumpriu isso não em função de Abraão, tá? Ele cumpre em função da lei de Moisés. Lucas 2, do 21 a 24. É bem interessante. 3 minutinhos só, uma informação para os irmãos verem como é importante. Aqui em Lucas, qual o regime está em vigor? Da graça ou da lei? Da lei. Ah, mas é Novo Testamento, irmão Reginaldo. Mas é o da lei que está em vigor. Período da graça, aí varia de autor para autor, de estudioso para estudioso. Uns entendem assim, olha, para a igreja começou na última ceia. Outros na ressurreição de Cristo. E outros, mais conservadoramente, a partir do Pentecostes. Ali começou o período da graça na igreja. Né? Então você vê aqui nos evangelhos cumprimento de lei. Chegamos em Lucas 2, 21, eu vou ler, ó. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar, percebe? 8 dias de quem? Do menino Jesus, tá? Só que ele não está fazendo isso por causa de Abraão. Também, mas principalmente porque está na lei. Deus estabeleceu na lei. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Aí, ó, queria que os irmãos parassem um pouquinho, tá? A maioria já sabe, 8 dias, circuncisão. Os dias da purificação eram 33 dias para o macho, depois da purificação, depois dos 8 dias. Contando o 8º dia, aí dá 40. Tá? Então, quando é que Jesus foi apresentado no templo? No 40º dia. Não foi no 8º. Tá bom? O 8º, ele foi circuncidado. Quando Maria e José vão lá para o templo, se cumpriram 40 dias. 33 mais 8. Aí você vai dizer, 30 mais 8 dá 41. Concordo. Só que lá no judaísmo contava o último dia e o início do primeiro também. Dá 40. Certo? Entendeu? Diferença, circuncisão ao 8º. Apresentação ao 40º. Mas aonde inventaram isso? Está escrito aqui. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas, ou rolinhas, a depender da sua versão, ou 2 pombinhos. Aí vem outra ressalva que nós já falamos aqui. Por que foi um par de rolinhas ou um par de pombos? Não foi uma ovelha, um cordeiro. Eu já falei, aqui milhões de vezes. Quem lembra? Porque Maria e José eram pobres. Eles não tinham condições de dar. Então a lei permitia que você apresentasse um par de rolinhas ou um par de pombos. Tá bom? Mas aonde está isso? Vamos lá em Levítico 12. Lembra que eu falei que é um parênteses? Não está na aula. Aproveitando o ensejo, né? Vamos lá em Levítico 12. Por quê, amados? A gente aproveita e aumenta o conhecimento. Não é isso? Quem já sabe, amém. Ora por quem ainda não sabe. Para assimilar. Porque você não é para... Né, ninguém vai ficar fazendo, eu sei mais, eu sei menos. Não é isso não, queridos. Se esse é o objetivo do coração, o coração já está enganoso. Né? Tem que ser compartilhar a informação com os queridos. Olha, a purificação da mulher depois do parto, Levítico 12. Eu vou ler, tá, queridos? Eu vou ler um pedacinho aqui. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, ou seja, o período menstrual dela, será imunda. E no 8º dia se circundará ao menino. Então Jesus foi circuncidado ao 8º dia? Foi. A carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias. Tá? Soma a partir do 7. 33 com 7.
o 8º circuncida, mas está contando 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário. Podia entrar no santuário. Por que ela pôde entrar? Porque estava purificada, segundo a lei de Moisés. Até que se cumpram os dias. Mas se tiver uma fêmea, não reclamem comigo, a lei do Senhor, será imunda 2 semanas. Dobra o prazo, é 14 dias, não é 7. Tá? Como na sua separação. E ficará 66 dias nos dias da sua purificação. Dá 80, o dobro do homem. E quando forem cumpridos os dias de sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz, né? Assaz é suficiente, é uma palavra difícil, bastante, ter condições de, para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos para o holocausto. Tá bom? Vamos parar por aqui? Entendeu? Entendeu? Olha a Bíblia como é bonita. Lucas falou exatamente o que está na lei. Luana, paz do Senhor Jesus. 8º dia circuncidou o menino. Né? Aí, quando chegou o tempo da purificação, lá em Lucas nem fala que é o 40º dia. Nós que estamos falando aqui. Tá? Então nunca confunda circuncisão com a apresentação no templo. A apresentação se dá 33 dias depois dos 7 dias. Tá? Vamos voltar para a aula? Foi só um parênteses, né? Não tá. Mas uma informação para os queridos, um pouquinho sobre circuncisão. Tá? Para os irmãos saberem quando estiver lendo Lucas. Isso aqui está lá em Levítico 12, agora eu já sei. E eu sei por que não foi dado um carneiro. Porque eles não tinham o suficiente para dar. Né? Vamos embora? Quando deveria ser feita a circuncisão? Aí nós lemos, o bebê do cego deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. A gente já está na frente da projeção. A circuncisão do coração, aqui que nós falamos, ó. A circuncisão física era inútil para os corações incircuncisos. A circuncisão do coração é realizada quando a pessoa ama o Senhor e entrega-se a Ele. É como o apóstolo fala, né, queridos? Não adianta você ser circuncidado. E isso, para nós já estamos perto de acabar, tá? Isso está no Velho Testamento, está em Jeremias 9, 25, 26, está na apostila de vocês, não precisa ler, depois vocês vão lá, e Romanos 2, 25. Então Paulo fala que, tudo bem, você que é judeu, que foi circuncidado, não adianta você ter o coração endurecido, que isso aí não vai valer de nada, é uma coisa apenas formal, você está cumprindo formalidade. E foi o que Jesus, quando ele veio, muito aplicou em seu ministério. Ele combateu muito o rigor das formalidades e a distância do coração de Deus. Porque o Senhor Jesus via o interior daqueles líderes. Então, por isso que ele chamava muitas vezes eles de hipócritas, hipócritas, hipócritas. Vocês estão com as melhores roupas, filactérios, negócio tudo certinho, tudo lindo, mas por dentro tem um morto aí dentro. Por isso que ele chamou de sepulcro caiado. O que é que tem dentro de um sepulcro? Um morto. Vivo não fica dentro de sepulcro. Sepulcro é lugar de morto. Tá? Então, Jesus estava falando, além da cerimônia, o coração. Dá-me, filho teu, dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbios. Provérbios. Do homem mais sábio lá do passado, né? Não se compara com Jesus. O Senhor Jesus diz, eis que está aqui quem é maior que Salomão. Então, é importante essa circuncisão do coração. Para nós gentios, Paulo ele é claríssimo. Claríssimo. Vocês não é biológico no caso de vocês. Não precisam fazer isso. É do coração. Né? Tem o mesmo efeito. Deus quer que a gente tire um coração, né, de pedra
e coloca o coração sensível de carne para ouvir a voz do Senhor, para ser sensível à palavra do Senhor. Então, quando negócio de pedra, ou com a chapa no meio, ou com algo no meio que impeça o contato, é a coisa que a palavra bate e volta, né? Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então, abre o coração, dá teu coração ao Senhor, deixa ele entrar, ceia com ele, ele com você. Né? Importante isso, querido. Sinopse 3, concluindo, o pacto de Deus com Abraão se torna visível mediante a circuncisão. Então, nós vimos que é isso que aconteceu. Indo para o final, vimos o pacto de Deus com Abraão e seus descendentes. E toda a humanidade seria abençoada. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, uma pergunta interessante. E por que todo mundo não é automaticamente abençoado? Não é? Porque rejeitam a bênção. Rejeitam a bênção. Não é que a bênção não... É? Tem dois versículos no Salmo que eu acho bem interessante, que eu não lembro de cabeça agora ele aqui. Eu já fui bom em lembrar tudo isso de cabeça, mas agora já não lembro direito. Não. Agora... Não. A palavra diz assim, amados. Amou a maldição que lhe sobrevenha. Quem ama a maldição, a palavra diz que lhe sobrevenha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Então, para a palavra de Deus, para o salmista dizer não quis a bênção, é porque alguém rejeitou. Porque como é que eu vou não querer a bênção se ela nunca se apresentou para mim? Então, não quer a bênção vai embora. Deus não sai, não é igual ao adversário, não. Ele não sai com o pé na porta, derrubando porta. Ele não faz isso. Ele nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias, profeta Zacarias, manso, amansa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é isso? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28. E seguinte. Então, quando Jesus convida, ele já diz logo, eu sou manso e humilde de coração. Que não tem espaço para brabeza, não. Tiago e João. Senhor, queres que a gente ore igual Elias orou e caia fogo do céu? Quando foi que foi dito isso? Quando as aldeias de samaritanos não quiseram receber Jesus. Jesus olhou para ele, vocês não sabem de que espírito vocês são. Tem muita coisa para aprender. Chamou ele de Bonerges, filhos do trovão. O cara mansinho. João ficou mansinho. Né? Queridos, o Senhor Jesus é manso. Tá? Então a humanidade é isso. Amou a maldição. Quem ama a maldição, ela vai sobreviver sobre ele. Não quer a bênção vai buscar outro. Deus não precisa de nós. Ele está nos dando a bênção, mas ele não precisa de nós. Não quer fazer o que ele levanta outro. Como João Batista, ele suscita das pedras filhos a Abraão. Vocês não querem adorar Abraão? Tem nada difícil para ele. Vamos revisar o conteúdo? Cite alguns fatores que no Antigo Testamento influenciavam na escolha dos nomes. É um sisteminha de perguntas aqui. Eles dão a resposta. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias do nascimento, até mesmo as características físicas do bebê, como foi no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. E a palavra Edom, que é um sinônimo de Esaú, significa vermelho. Os edomitas são descendentes de Esaú. Vocês lembram sobre os filhos de Eli? Uma das noras dele lá. Notícia triste. Desgraça total. Eli cai morto. Aí uma das noras grávida dá à luz a um bebê. Como é que dá o nome do filho? Icabô. Por que ela deu esse nome? Acabou-se a glória de Israel. Então os nomes dos filhos tinham vinculação, muitas vezes, com o evento que está acontecendo.
naquele tempo antigo. Não era assim, não, vou colocar o nome daquele jogador de futebol, eu sou daquele clube, ou daquela atriz ou ator da novela, está na moda. Qual o significado do nome Abraão? Nós vimos pai da multidão, né? Qual o significado do nome Sara? Praticamente a mesma coisa, só que né, mãe de nações, no lugar de multidão. Mas praticamente, lembre-se, o que é que fez essa união? Mesmo propósito, o re. Deus colocou a letrinha mesma, é como se fosse um selo de Deus comum aos crentes. Todo mundo com o mesmo propósito. Né? E no caso de Sarai, ele tira uma e substitui. No caso de Abraão, ele acrescenta um, ou seja, para Abraão estava faltando algo, para Abrão. E para Sarai tinha algo demais. Quem dá o equilíbrio? Jesus. Jesus é o equilíbrio da igreja. A palavra diz que ele é o nosso legislador, ele é o nosso rei e ele é o nosso juiz. Os três poderes. Está uma bagunça. Não, de Jesus está equilibrado. Poder executivo, legislativo e judiciário de Jesus, harmonia total. Equilíbrio da igreja. Qual era o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único e supremo era trazer salvação não apenas a uma nação, mas também a toda a raça humana. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E para concluir, vamos ficar de pé, queridos? Se puder, vamos ficar de pé. Quais as promessas que viriam acompanhadas do pacto de Deus com Abraão? Né? O pacto de Deus viria acompanhado seria escudo e galardão. Nós vimos aqui, Deus é nosso protetor e Deus também vai ser o nosso prêmio lá na frente. É o nosso galardão. Lhe daria muitos descendentes. Cada crente que passa na terra é um multiplicador. E é bom que quando a gente nem sabe o que aconteceu, para não ficar orgulhoso. A gente pensa, Senhor, eu não zero à esquerda. Não, você que está dizendo. Deus não deixou nem você saber quantas pessoas você influenciou, para você não abrir um canal no YouTube, virar um influencer e querer like. Nosso prêmio está guardado com Jesus. Está com o Senhor. Então, o espinho da carne do Paulo, a gente sabe, né? Era um mensageiro de Satanás, mas autorizado por Deus, para que ele não se exaltasse. Por quê? Porque Paulo recebia revelações sobre-excelentes, coisa que nenhum homem viu, a ele foi mostrado. Qual a tendência dele? Crescer. Eu sou o Paulão, mas essa aqui eu não tiro. Tu vai morrer com isso aqui. Por quê? Aí ele entendeu, ficou quietinho, a graça me basta, né? Isso não, na fraqueza que eu sou forte, agora eu estou entendendo, porque senão, se eu for forte na minha própria força, eu vou me achar o cara, o apóstolo. Então, é Deus que sabe fazer isso. Mas se você deixar o homem vira assim, né? O homem vira um super-homem. Os ímpios são assim. Salmo de Asaf, 73, né, pastor? Asaf olhou, Asaf era o regente do coro de Davi, tá? Era o Claudinho daqui, vamos dizer, Asaf. Era o regente. Ele olhou e ele chegou a dizer assim, Senhor, eu tive inveja desse pessoal. Ele confessa. Eu cheguei a querer ser igual a eles, porque faz tudo de errado, tudo prospera, o gado dele multiplica, nenhuma morre, até que ele precisou entrar no templo, Deus mostrou o final desse pessoal, e aí ele... Mas o senhor sabe que o Fábio, meu marido, às vezes ele fala isso para mim, eu não entendo. O cara tá todo errado, faz isso e aquilo, ele tá bem. Eu já até falei sobre essa questão de Asaf com ele, mas ele pois é, queridos. E daria a terra de Canaã, queridos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde ainda, nos abençoe nesse breve intervalo que nós teremos, ó Deus, e prepara os nossos corações, Senhor, para a ministração da Tua palavra, que teremos dentro de alguns minutos. Somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito, ó Deus, e assim o fazemos agradecendo em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Amém.